Prezadas senhoras e prezados senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo José Ramos, analista de valores mobiliários, devidamente credenciado junto à PMEC. Eu também sou administrador de empresa pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, especializado em mercado de capitais pelo IBMEC, com mais de 30 anos de experiência profissional. É com o máximo prazer que hoje eu compartilho com vocês uma resenha do livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários, escrito por Philip Fisher, que deve ser lido na sua íntegra por todo investidor que deseja se aprofundar sobre investimentos financeiros. Mas quem é Philip Fisher? Philip Fisher nasceu no dia 8 de setembro de 1907, em São Francisco, nos Estados Unidos. Após concluir o colegial, ele se formou em economia e, posteriormente, em 1928, com seus 21 anos de idade, trabalhou na Anglo London como analista de valores mobiliários. Depois disso, Philip Fisher trabalhou ainda em empresas da Bolsa de Valores, até abrir sua empresa, a Fisher & Co., em 1931. A empresa de Fisher era voltada para administração e gestão de dinheiro e ainda análise de negócio. Em sua própria empresa, ele atuou como líder por 60 anos e então, aos 91 anos de idade, se aposentou. O que fez Philip Fisher se tornar famoso foi o lançamento de seu primeiro livro, em 1958, chamado Ações Comuns, Lucros Extraordinários. O livro foi um sucesso tão grande que foi um dos primeiros sobre investimentos a entrar na lista do New York Times de best-seller. Aos 96 anos de idade, Philip Fisher faleceu em sua casa no dia 11 de março de 2004, na Califórnia. Como Philip Fisher investia? Ele seguia seus próprios princípios de investimento. Dessa forma, mantinha o foco em longo prazo e em empresa de alto crescimento. Uma das ferramentas usada por Philip Fisher é a chamada Scootboat, que consistia em procurar empresas que fossem destaque em seu setor de atuação e tivesse uma boa administração e que, por fim, excedesse as expectativas de crescimento. Para encontrar esse tipo de ação, ele estudava os fundamentos, lia as análises de corretoras e os noticiários financeiros, mas ele não ficava só na teoria. Quando possível, visitava a matriz, as filiais da companhia e questionava administradores, fornecedores, funcionários e consumidores. O princípio de investimento de Fisher era voltado para o potencial crescimento da empresa a longo prazo. Dessa forma, ele foi um dos primeiros a investir em empresas de tecnologia, nas décadas de 40 e 50. Um exemplo de seus investimentos em tecnologia foram as ações da fábrica de rádios Motorola, que ele investiu em 1955 e as manteve até o fim da sua vida. Em que consiste investir em ações de crescimento? Investimento em ações de crescimento era a estratégia de investimento de Phillips. Basicamente, ela consistia em analisar a fundo a empresa e então investir somente em companhias que se destacassem. Para isso, Fisher analisava alguns pontos fundamentais, tais como nível de competência dos gestores e o nível de inovação e visão dos mesmos. Potencial da empresa em crescer as vendas a longo prazo. Analisar se a empresa tem margem de lucro consistente. Averiguar se a pesquisa e desenvolvimento da empresa são promissores. Ou seja, não apenas os preços das ações deveriam ser levados em conta, mas sim aspectos mais profundos que podem significar o aumento do lucro a longo prazo. Como resultado das suas estratégias de investimento, Philip Fisher gostava de um portfólio de investimento com concentração de 60% a 100% em ativos de empresas de destaque. Dessa forma, ele mantinha ações de 4 empresas que se encaixavam aos seus critérios. Fora essas, o investidor possuía ainda algumas ações em poucas quantidades, de empresas que eram candidatas em potencial para entrar na lista de ações principais.
Philip Fisher preferia uma carteira de investimento com investimentos bem pensados e analisados, e se opõe a uma carteira de investimentos diversificadas em excesso. Isso porque, ao diversificar demais, é virtualmente impossível conhecer bem e acompanhar consistentemente todas as empresas, coisa que ele considerava fundamental. Mas como investir com sucesso, segundo Philip Fisher? É preciso conhecer profundamente e analisar de forma consistente as empresas antes de investir. E ainda, continuar a conhecê-la depois de investir. Em outras palavras, não adianta encontrar uma boa empresa, investir e depois não continuar acompanhando de perto. Dessa forma, Philip Fisher tinha alguns princípios. E quais são esses princípios? O primeiro princípio é a análise em profundidade. Para investir de maneira acertada, não basta se basear apenas no balanço financeiro da empresa ou no preço das ações. É necessário ir além, realmente analisar todos os aspectos da empresa, desde o tratamento destinado aos funcionários até a forma de gestão, investir em inovação. O segundo princípio, não espere demais. Ao encontrar uma boa empresa para investir, que se encaixe nos critérios estabelecidos, é preferível investir do que esperar que os preços das ações abaixem alguns centavos, coisa que pode não ocorrer. O terceiro princípio é o crescimento futuro da empresa. É preciso analisar se a empresa tem ferramentas que a proporcionam crescimento futuro, ou seja, a empresa precisa estar preocupada em criar novas soluções e forma de estar sempre em crescimento. O quarto princípio é o preço não é determinante. Se uma empresa tem um bom potencial de crescimento, é natural que suas ações sejam negociadas por valores elevados em comparação com empresas sem potencial. Ou seja, tudo bem pagar um pouco a mais por uma ação que tem potencial de dar muito lucro no futuro, ao invés de pagar barato em uma ação que provavelmente vai dar prejuízo. O quinto princípio, não acredite demais em marketing. A decisão de investir em uma empresa deve ser baseada em análise e não no marketing que a empresa promove. O que comprar segundo Philip Fisher? Philip Fisher lista 15 questões a ser considerada em uma análise. Apesar de dificilmente uma empresa se encaixar em todas, essa lista serve como uma base de análise. A primeira questão: a empresa possui produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para viabilizar um aumento considerável nas vendas por diversos anos? A segunda questão a considerar: a empresa tem uma administração disposta a desenvolver novos produtos que aumentarão ainda mais o potencial de vendas quando os atuais já estiverem esgotados? Terceira questão: como são os efetivos esforços da empresa em pesquisas e desenvolvimento com relação ao seu porte? A quarta questão: a empresa possui uma organização em vendas acima da média? Quinta questão: a empresa possui uma margem de lucro considerável? Sexta questão: o que a empresa faz para manter ou melhorar as margens de lucro? Sétima questão: a empresa possui boas relações com o seu quadro de funcionários? Oitava questão: a empresa conta com boas relações com seus executivos? Nona questão: a empresa tem outras pessoas com quem contar caso algum problema com as pessoas-chave? Décima questão: tem uma boa análise de custo e controle de gastos? 11ª questão: há outros aspectos dos negócios da empresa que possam dar ao investidor dicas importantes sobre como a empresa pode sobressair com relação às suas concorrentes? 12ª questão: a empresa possui uma estratégia de curto ou de longo prazo em relação aos lucros e resultados? 13ª questão: a empresa terá capacidade de desenvolvimento ou terá que emitir mais ações ou diminuir os dividendos para poder crescer? 14ª questão: a empresa fala abertamente com seus investidores sobre os seus negócios, tanto em momentos favoráveis quanto desfavoráveis? 15ª questão: a empresa conta com uma administração de integridade inquestionável? Segundo Philip Fisher, quando vender uma ação? Muitos analistas influenciadores falam sobre quando comprar uma ação
e pouco deles fala sobre quando vender uma ação. Philips Fisher diz que existe apenas 3 razões para se vender uma ação. Quais sejam? A primeira razão é quando se cometeu um erro ao comprar. Neste caso, o investidor deve deixar o ego de lado e reconhecer que errou e tentar se livrar do erro rapidamente, para que o prejuízo não cresça cada vez mais. Às vezes relutamos em nos livrar de um prejuízo, torcendo para que haja recuperação. Porém, a torcida pode trazer ainda mais prejuízo. Só erra quem tenta. Não se preocupe muito com isso, mas tente aprender com seu erro. Essa é a principal lição dessa razão para vender. A segunda razão é quando a empresa perde os fundamentos que fizeram com que você a comprasse. O investidor precisa estar sempre de guarda levantada, porque os fundamentos podem mudar. Quando os fundamentos mudam, você pode mudar de opinião. Buy and hold só é válido enquanto o caso é bom, razão pela qual o investidor precisa sempre estar reavaliando o valuation da empresa, assim como os seus fundamentos. A terceira razão é quando você tem a oportunidade de investimentos melhores. Às vezes temos a oportunidade de investimento melhor do que as que já temos e não temos mais dinheiro para aportar, porque já está tudo aplicado. Nesse caso, talvez seja melhor vender a ação menos atrativa para pegar uma mais atrativa. Philips Fisher ressalta que você precisa estar muito seguro da decisão, porque às vezes isso pode dar errado e você ficar vendo a empresa que você vendeu se dando bem e a que você comprou não indo tão bem assim. Entendo que além dessas 3 razões, poderíamos acrescentar mais uma razão que é: dependendo do caso, a empresa fica extremamente cara. Aí é a hora de vender. Porém, nessa situação, o investidor precisa saber o valor justo, o valor intrínseco desta empresa ou ação. Prezadas senhoras e prezados senhores, estas são as informações que realmente gostaria de compartilhar com vocês sobre o livro de Philips Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Mas de forma alguma tenho a pretensão de esgotar o assunto, razão pela qual aconselho fortemente a leitura integral deste livro, principalmente para aqueles investidores que são um pouco mais agressivos e gostam de focar em empresas que têm mais possibilidade de crescimento forte. Porém, se você é interessado puramente em dividendos, esse não é um livro para você. Obrigado pela atenção que me foi dispensada e até a próxima oportunidade, quando gravarei mais um podcast sobre investimentos financeiros. Disclaimer: as informações constantes deste podcast podem ser utilizadas para auxiliar o investidor nas suas decisões de investimento, mas o investidor continua como o único responsável pela conveniência, oportunidade e pela tomada de decisão efetiva quanto à compra ou venda dos valores imobiliários, bem como se as análises se adequam ao seu perfil de investimento, conforme Instrução Normativa número 20/2021 da CVM.